O pessoal está discutindo de onde veio o mosaico. Algumas pessoas estão falando que é uma cultura importada da Europa. E não é verdade. Mosaico, principalmente agora, está sendo mais usado porque é o que tem para fazer e eu vou explicar isso. Mas não é verdade. E é estranho também a galera ficar falando sobre isso como se fosse uma novidade num país que tem carnaval, que tem, velho, aqui em Minas Gerais tem festa religiosa que o pessoal faz mosaico na rua, sensacional. Então é muito mais provável que seja uma cultura nossa do que uma cultura europeia. Acontece que tem registros de mosaico feito muito antes da gente sequer conseguir assistir jogo na Europa. Então, bom, a minha impressão é que é um comentário de torcidas que não aprenderam a fazer mosaico e agora que tem algumas já se destacando com recorrência, fica esse papo aí de que não gosta de mosaico, gostava de papel picado, de, sei lá, fumaça, enfim. Isso tem coisas que não dá para fazer mais. Então, por que o mosaico está sendo mais usado? Porque é a forma como a torcida tem hoje para participar da festa. Eu vou explicar isso porque também tem essa parte do pessoal ter um saudosismo que não faz sentido, né? De coisas que não vão voltar a acontecer e principalmente achar que a gente, pelo menos no meu caso, a minha geração que cresceu nos anos 90, é a torcida arquibancada raiz. E também não é verdade. A gente já tinha resultados de um passado raiz de verdade e que no nosso caso já era restrição. E é isso que eu vou explicar antes de dar o exemplo de que o mosaico tem registro de mosaico muito antes de a gente sequer poder ter contato com a cultura europeia no futebol. Um exemplo, claro, que eu vi na arquibancada e achava sensacional era a fumaça. E a fumaça já era um resultado de restrição, na verdade era uma imitação da fumaça dos foguetes que as pessoas soltavam na arquibancada na década de 70 para trás. Meu pai, por exemplo, falava que tinha garrafa na arquibancada do Mineirão na década de 60 e 70, garrafa de vidro, 600 ml, de cerveja. E algumas torcidas ficavam misturadas e depois, lógico, começou a dar muita briga e o pessoal começou a separar as torcidas. Outra coisa que a gente vê em vídeos da década de 70 para trás, e a arquibancada no Brasil inteiro era sensacional, era que cada um levava sua bandeira. Então imagina a quantidade de pessoas com mastro de bandeira na mão em um estádio hoje em dia, é impossível. Então tudo isso foi restrito, e aí o foguete, por exemplo, cada um levava lá sua bandeira, seu foguete, serpentina, enfim, esse tipo de coisas que são culturais nossas. Serpentina e o confete, por exemplo, é de carnaval. Mosaico também é de carnaval. Por isso que eu acho estranho a galera adotar esse papo e que, na verdade, para mim é por não saber fazer. Torcidas que não sabem fazer ficam com esse papo de que é cultura europeia. Mas, enfim, se você pegar os vídeos da década de 70 do seu time, aqui tem alguns vídeos do Mineirão com a recepção do time do Atlético, dá para ver que o pessoal soltava foguete da arquibancada. Então, imagina lá, cada 10 pessoas, uma tinha um foguete, e aí um público de 60 mil, 6 mil pessoas estavam soltando foguete na hora que o time entrava. É lógico que enfumaçava o estádio inteiro, e isso foi proibido, porque deve ter dado um monte de merda. E aí chegou o momento em que as torcidas começaram a soltar só a fumaça, inclusive colorida. E foi a época que eu peguei e era muito legal. Só que não era mais o raiz. A gente acha que a nossa geração pegou a arquibancada raiz e já não era mais. Os mastros de bandeira foram restritos às organizadas e até hoje são cada vez mais vigiados. Então não tem como cada um entrar com a sua bandeira mais. As organizadas precisam submeter à revista e esticar as bandeiras e mostrar que não tem nada, enfim. Então, existe um controle muito maior da polícia, dos órgãos de segurança, das arenas em relação a isso. Foguete nem pensar. Na década de 90 começaram a usar o sinalizador, e que era muito legal, que era só luz, na verdade, era só pirotecnia, não era o sinalizador que usaram lá na Bolívia, do Corinthians, e causou um acidente. Era só a luz, e era muito doido, e mesmo assim foi proibido. Eu queimei um monte de camisa minha usando sinalizador em rua de fogo, na arquibancada, enfim, tudo foi proibido.
Então não tem muito como fazer outras coisas que aconteciam mais. E mesmo assim, essas coisas não eram, na minha geração, o raiz, a origem, não era. A origem era dos nossos pais e que foi proibido, logicamente, porque na época não tinha controle nenhum e passou a ter controle. Inclusive a setorização das arquibancadas, que antigamente todo mundo ficava espalhado, podia rodar o estádio todo. Eu peguei essa época no Mineirão, podia rodar a arquibancada superior toda, e foram setorizando, exatamente para não permitir esse tipo de movimentação e acidente, e todo mundo concentrar num setor só. Então teve um monte de questões de segurança. O mosaico e os bandeirões também são resultados de segurança, de restrição de outros tipos de festa, mas também do domínio da festa, da entrada dos times, que é onde acontecem as festas mais legais, pela televisão, através das federações, da CBF, no caso. Porque, bom, existe sim uma importação de recepção, de festa, que para mim é mais de NBA ou Super Bowl. Para as transmissões, por exemplo, o pessoal começou a conduzir a festa inicial de entrada dos times, aí coloca ao invés de um time entrar e o visitante entrar em outro momento para ser vaiado, e na hora do seu time entrar faz uma festa danada, começaram a entrar os dois times juntos, aí perfila, aí toca o hino nacional. Isso toma da torcida o protagonismo nesse momento de entrada dos times, que é onde acontecem as festas mais legais. Então é meio óbvio que a torcida tenha que se virar para aparecer nesse momento. E aí tem as fumaças, tem os sinalizadores, e não são muito usados porque são proibidos. Na América do Sul, por exemplo, as torcidas não estão nem aí para proibição. Eu não sei, mas tem algum motivo. Eu não entendo porque o brasileiro é tão obediente nesse sentido, mas o bandeirão e o mosaico é a forma de aparecer na entrada dos times e mostrar alguma festa. É óbvio que isso iria acontecer, porque as torcidas precisam se adequar às novas realidades. O bandeirão, por exemplo, também tem uma logística muito difícil de sincronização, de momento de subir junto e depois descer, e tem vídeos de torcidas que têm mais habilidade para mexer com o bandeirão do que outras, tem bandeirão demais que dá errado, que foi a primeira novidade, vamos dizer assim, que foi criado aí na década de 90, os mega bandeirões. Já tinha bandeirão que rodava arquibancada antigamente, eu me lembro no Mineirão tinha, quando eu era criança, mas os mega bandeirões, a Galocura fez o primeiro, depois a Mafrazo fez e outras torcidas fizeram, era já uma forma de inovar. E aí veio o mosaico, que só é possível dessa forma, agora com essa comunicação, com essa quantidade de meios de combinar alguma coisa para arquibancada. Porque antigamente eram 70, 80 mil pessoas, mas todo mundo sabia que os outros iam levar foguete, os outros iam levar bandeira, os outros iam levar confete, e chegava lá, estava todo mundo, a arquibancada toda, sem combinar nada, jogando coisas, soltando foguete, enfumaçando a entrada dos times. Agora precisa de alguma coisa que seja um pouco mais organizada, um pouco mais ensaiada. E aí os mosaicos aparecem com cada vez mais frequência, porque está permitindo avisar para a torcida como vai funcionar o mosaico aqui no Atlético, provavelmente Fortaleza, Botafogo, o Ceará. As torcidas que têm mais habilidade para fazer já estão. As torcidas, nem falo das organizadas, as pessoas comuns já estão se acostumando a chegar lá e prestar atenção nas instruções, ou ver antes pela rede social como que vai funcionar, e aí executa bem. Outras torcidas não executam tão bem e fica esse papo aí de que é legal quando era foguete, legal quando era fumaça. E não é uma verdade, isso não é verdade. Você nem pegou a fase raiz mesmo, a origem da festa do jeito que é. E não vai voltar. Então o mosaico é simplesmente o que dá para fazer, é a forma como a torcida vai participar com tanta restrição, e ainda essa interferência aí da televisão de organizar a festa, da entrada dos jogadores, e enfim. Os estádios estão fazendo isso. Isso é uma cultura muito, nem europeia, é americana, de o estádio meter luz, apagar a luz, piscar a luz e pôr música alta. Isso é ruim, não é legal. Só estão tirando da torcida e
Aí a pirotecnia, por exemplo, quando ela é institucional, ela é do estádio, está acontecendo, aí tem aquele tanto de foguete, umas luzes, enfim. Isso não é a torcida fazendo isso, é o estádio, é alguém do evento organizado que está fazendo aquilo. E a torcida sobrou fazer bandeirão mosaico para participar da festa. Então é muito natural que isso fique mais comum. E os saudosistas, sinto muito, cara, não vai voltar, não tem jeito de voltar ao que você acha que viu e que era a origem das festas nas arquibancadas. Mas a origem era muito antes de você, se você for da minha idade pelo menos, e ainda é impossível voltar. Então vamos entender que é o que dá para fazer agora. E o papo que não é legal, é cultura europeia, não é verdade. Na década de 30, a torcida do Fluminense fez. Então, tem um relato do jornalista Mário Filho, num livro que ele lançou em 1947, se não me engano. E aí ele conta que na década de 30, em algum fla-flu que aconteceu nas Laranjeiras, os torcedores do Fluminense chegavam e na cadeira deles tinha um saquinho de confete, uma serpentina e um balão. E aí as cores eram de acordo com os setores e formava. Aí tinha um sinal para jogar serpentina, um sinal para jogar confete, o balão cheio e balançar. E aí formava uma bandeira do Fluminense com as cores vermelho, verde e branco. Então isso aconteceu na década de 30. Não tinha a mínima possibilidade de a gente imitar alguma coisa da Europa, porque não se sabia como a torcida europeia se comportava. E 30, cá para nós, é o início do futebol brasileiro, só que já tinha carnaval, já tinha festa religiosa, já tinha as festas que tem muito mais organização do que mosaico de arquibancada. Então isso é uma cultura totalmente nossa, assim como o samba na arquibancada, o funk na arquibancada, enfim, várias coisas que são cultura nossa, que foram para arquibancada, o mosaico é uma delas, com certeza. Não tem esse papo de que era cultura europeia, só que agora é um dos únicos jeitos da torcida participar da festa de entrada dos jogadores na arquibancada. Eu, por exemplo, reclamo aqui no Atlético que a Arena protagoniza parte da festa e eu acho que deveria deixar tudo para a torcida, o que é possível. O mosaico, por exemplo. E a torcida do Atlético, para nós, é uma das que faz os melhores mosaicos no Brasil, junto com hoje Botafogo, Fortaleza, Ceará, as principais, na minha opinião. O Fluminense também já fez uns bem legais. O resto resta aprender a fazer, porque senão a torcida não participa da entrada dos times, concorrendo com federação, polícia e televisão. Sacou? Então é um papinho de saudosista e que não faz sentido, porque não vai voltar ao que era antigamente, muito menos ao que é a origem da fumaça, do papel picado e da serpentina, de todo mundo com bandeira. Isso não volta mais. É mais sobre quem sabe fazer e quem não sabe fazer tentar colocar algum defeito. E é fato. A torcida do Atlético, por exemplo, gerou a discussão na torcida do Cruzeiro sobre isso, porque é uma diferença abissal. E aí o pessoal fica falando, eu nem gosto, nem queria. É tipo isso, a gente não é bom no mosaico, não, mas eu nem gosto de mosaico. É mais ou menos isso, esse papo aí. Mas tem a galera saudosista também que acha que fundou as coisas e não fundou, já pegou restrição e teve que se virar. Então agora as torcidas estão fazendo a mesma coisa, tendo que se virar e aceita que é uma festa muito doida e é cultura 100% brasileira. Some não, um grande abraço.